Hoje eu vou gravar uma tag pra você que chama Meu Passado Me Condena. Quem pediu pra eu gravar essa tag foi a seguidora Juliana. Beijo, Juliana. E como não foi ninguém assim que me tagueou, eu procurei as perguntas no blog da Nina Secrets. Então vamos às perguntinhas. Primeira pergunta, já cortou o seu cabelo? Eu tô colando aqui no meu computador, tá, gente? Você já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Com certeza, gente. Quem nunca, né? Quando eu era criança, eu queria cortar a franjinha assim, igual a Sandy, que eu era muito fã da Sandy. E muita vergonha disso. E isso é pior do que cortar o cabelo, gente. E daí eu falei assim pra minha mãe: mãe, eu quero cortar o cabelo, eu quero cortar a franja e tal. Aí ela falou assim: tá bom, filha, eu marquei salão tal dia, assim, sabe? Ela falou alguma coisa assim. E como criança não tem noção do tempo, eu achei que tava demorando muito. Então eu falei assim: bom, cortar a franja é uma coisa muito simples, então eu vou fazer em casa. Foi aí que eu peguei, lembrei como que cabeleireira corta o cabelo, molhei meu cabelo, lavei todo o meu cabelo. E daí eu peguei assim aqui onde eu achava que era franja e cortei ela tipo aqui, assim, né? Aí, como ela tava molhada, a hora que ela secou, tipo, ela ficou aqui. Nossa, cara, ficou um negócio, tipo Chitãozinho Chororó, sabe? Um trem assim, ficou ridículo. E como ainda o cabelo ainda demora um pouco pra crescer, né? Eu fiquei, tipo, vários dias, eu acho que até meses, usando aquelas faixas de cabelo, assim, sabe? Pra tampar, tipo, ridícula. Pergunta número 2. Já brigou com alguma amiga por motivos inúteis? Não, gente, assim, depois de grande não. Só quando eu era criança, assim, a gente brincava por causa de brinquedo, brigava, né, por causa de brinquedo, por tipo assim, quem queria ser a personagem tal de tal coisa, essas coisas. Mas depois de grande, gente, eu nunca tive briga, assim, com amiga, assim, sabe? Por motivo banal. Já teve, assim, eu já tive desentendimentos com amigas, mas eram coisas mais sérias mesmo, e hoje a gente já se entendeu. Mas por coisas pequenas não, coisas banais não, porque eu não tenho muitas amigas, e as poucas que eu tenho a gente se respeita muito, então a gente acaba não brigando. Pergunta número 3. Você já quebrou algo e fingiu que não foi você? Acho que não, fingiu que não fui eu. Eu sempre tive alguém que trabalhasse na minha casa, né? Então eu poderia muito bem culpar essa pessoa, né? Porque normalmente as pessoas fazem isso. Mas eu nunca fiz isso, porque ela me criou desde criança, assim, junto com a minha mãe, então não. Sim, não foi bem assim. Eu já era grande, já trabalhava fora, e eu levei marmita, sabe? Comida dentro de uma cumbuquinha de vidro. E da minha mãe, ela tinha acabado de comprar o joguinho, assim, e eu levei. E daí, olha que coisa mais besta. Não é que eu quebrei e fingi que não foi eu. Olha o que eu fiz. Eu peguei, eu morava num apartamento, aí eu fui abrir a porta do apartamento, assim, com a sacola na mão, e eu derrubei. E a sacola, tipo assim, espatifou no chão, assim, dentro da sacola. Aí, como minha mãe tinha acabado de comprar e eu não queria ouvir aquele blá blá blá, tipo, você não cuida das minhas coisas, não sei o que, blá blá blá, coisa de mãe, sabe? Eu peguei e não falei nada que eu tinha quebrado, e eu sabia onde ela tinha comprado. Eu falei assim, depois, quando eu for lá, passar lá perto, tipo essa semana, eu compro outro pra minha mãe e ela nem vai perceber. Só que eu esqueci de comprar, tipo, esqueci totalmente, no dia seguinte eu já nem lembrava que eu tinha feito isso. E daí, chegou um momento que minha mãe falou assim, sumiu tal coisa, não tô achando, sumiu, porque é um jogo e tá faltando tal tamanho. E daí eu tive que confessar que eu tinha quebrado, mas aí eu falei pra ela que eu ia comprar, e daí ela falou que não precisava e eu também nem fui comprar, né, eu devia ter comprado, mas enfim. Pergunta número 4. Você já tocou a campainha do vizinho seu correndo? Nossa, ó, muitas vezes. Bom, como eu morei a maior parte da minha vida em prédio, então assim, no prédio eu não fazia isso. Quando eu voltava da escola eu fazia isso nas casas. Eu fazia isso, eu trocava cadeado. Tipo assim, sabe quando a pessoa abre o portão e deixa o cadeado só encaixadinho, sem fechar? Eu pegava, tipo, o cadeado de uma casa e trocava outra, sabe? Porque eu convivia muito com menino quando eu era criança. Então, tipo assim, eu era tipo um moleque. Eu tinha um amigo de infância que a gente pegava o interfone da nossa casa, que a gente não precisava discar pra nossa avó sair lá fora, era só a gente tirar do gancho. E o interfone ficava pra parte de fora do prédio, aí a gente ficava na janela olhando, aí tipo assim, passava uma mulher de blusa vermelha, por exemplo. Aí a pessoa que tava lá no interfone falava assim, ô, você de vermelho, ô,
seu marido tá te traindo, não sei o que, a gente falava um monte de besteira, gente, coisa feia mesmo, não tenho orgulho disso. Pergunta número 5, você já passou o trote? Gente, olha, a minha... Assim, se tem gente que gosta de mim nesse canal, vai parar de gostar de mim hoje, porque é muita coisa que eu já fiz de errado, gente. Eu passava muito trote. Bom, esse negócio do interfone era uma espécie de trote, mas assim, não muito pra pessoa, mas eu fazia uma coisa muito feia, isso é feio mesmo, gente. Passar trote é feio, mas o que eu fazia era perigoso. Eu passava trote, assim, pra bombeiro, pra polícia, sabe? Falando que tinha, pegando fogo, falava que, meu pai tá me batendo, mas tipo, tudo do orelhão, sabe? Assim, tipo, coisa muito besta, assim. Eu e um monte de menino. Pergunta número 6. Já fez parte de uma gangue? Não, gente, porque assim, eu acho que esse negócio de gangue nem existe aqui no Brasil, né? Acho que ganguezinha é coisa de filme americano. Eu fazia parte, tipo, do fundão, assim, sempre, a vida inteira. Sempre eu andava com os mau elementos. Tipo, entre aspas, os mau elementos. Mas, tipo assim, eu andava com a molecada, tipo, quando criança, sabe? Eu andava com a molecada que fazia aviãozinho, que jogava pela sala, que colocava pó de giz como que fala? Na hélice do ventilador, pra hora que ligasse caia um monte de pó, sabe? Essas coisas, assim, aprontava com os outros um monte, sabe? Então, se for gangue, era isso, eu andava com os menininhos lá. Pergunta número 7. Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Nossa, eu brincava muito de verdade ou consequência, eu gostava muito, acho que até hoje eu brincaria, assim, sabe? Uma história engraçada. Eu sei, tinha um menino que... Eu não vou falar nomes, gente, porque vai que um dia ele vê isso aqui, eu não sei nem se ele lembra disso, eu não quero magoar. Tinha um menino que era muito amigo meu quando eu era criança, teve épocas da vida que era só eu e ele que brincava, porque tipo, não tinha outra criança pra brincar assim mais, né, era só nós dois. E ele teve uma época que ele gostava de mim, sabe? Coisa de... Acho porque como eu era menina e ele menino, né? De repente ele começou, tipo, me achar bonitinha e queria, né, namorar comigo. Mas a gente era criança, sabe? Namorar, sei lá o que, falar que tá namorando, né? E daí, quando os primos dele, nas férias, tava brincando com a gente e tal, a gente foi, primos e primas, né? A gente foi brincar de verdade e consequência. E eu achava um primo dele super bonitinho e eu tava torcendo, assim. E daí, assim, chegou um ponto da brincadeira que a verdade não tinha mais verdade, era só consequência e tinha que ser beijinho, a não ser que fosse menino e menino e menina e menina. Beleza. Aí eu rodei, era minha vez, e eu rodei a garrafa, torcendo pra cair nesse primo dele. Só que o que aconteceu? Caiu virada pra ele. Gente, ele ficou tão feliz e ele veio me dar um beijo, era beijo de selinho. E eu não sei se ele viu alguma novela, ele foi me dar um beijo de selinho e enfiou a língua dentro da minha... Ai, gente do céu. E ainda por cima eu não gostava dele, assim, tipo, eu não achava ele bonitinho. Mas ele era bonitinho, mas eu não achava, assim. Gente, eu fiquei com ânsia de vômito dele, eu falava pra minha mãe, eu fiquei com ânsia de vômito dele acho que um mês, gente. Eu não queria brincar com ele, porque eu fiquei com tanto nojo, mas é porque, tipo assim, eu era muito novinha pra dar um selinho na boca. E ainda me enfiar a língua e eu não gostar dele, né, tipo assim, coisa de criança besta, né? Sei lá, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 11, sei lá, muito criança. Pergunta número 8. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar ou dar? Não, gente, jamais, 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 jamais. Quando eu era criança, era tão séria essa coisa assim na minha casa de não pegar as coisas dos outros, que a minha mãe não gostava nem que eu pegasse emprestado mesmo. Tipo, tinha muitas essas coisas quando a gente era criança de trocar brinquedo. Tipo, você fica com a minha Barbie, eu fico com a sua uma semana. A minha mãe não deixava, porque ela falava assim, depois você estraga, depois ou a mãe não tem condição de comprar aquele tal brinquedo de repente, ou a mãe não encontra um igual. Então, aí imagina, né, tipo, tem uma Barbie lá que já nem existe mais. Aí eu estrago a Barbie da menina e depois como que ela vai fazer, entendeu? Então, tipo assim, tanto que até hoje, gente, depois de adolescente, sabe aquela coisa de trocar roupa? Eu não gosto de emprestar meu e não gosto de emprestar das pessoas, então acho que é porque eu criei esse hábito. Então, muito menos pegar sem pedir, assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, assim, a gente era muito assim com essas coisas. Até comer na casa dos outros. Eu podia estar morrendo de fome, eu falava, não tô com fome. Chegava em casa morrendo de fome. Pergunta número 9. Já
Já, gente, isso não é bonito, mas eu já colei. Eu não colava muito, eu nunca colei de ninguém, porque eu não confiava. Não é que eu não confiava na pessoa, como que eu ia saber se estava certo o que ela estava falando? Então eu fazia minha própria cola com conteúdo assim do livro, essas coisas todas. E assim, eu não colava muito, sabe? Mas tinha determinadas matérias que, tipo, tinha algumas provas que eu tinha que colar, não tinha jeito. E eu acabava colando, mas isso não é legal. Pergunta número 10. Quais erros de maquiagem você cometia no início? Bom, eu acho que essa tag é mais direcionada pra quem trabalha com maquiagem, essas coisas. Mas eu vou falar de maquiagem, de automaquiagem. Gente, não tem nenhum erro de maquiagem que eu cometia, assim, porque eu nunca me maquiei assim, fiz maquiagem ousada que desse pra errar. Mas deixa eu pensar, deve ter. Tem sim. Quando eu comecei a querer me maquiar sozinha, teve uma época que eu maquiava até bem. Assim, fazia as coisinhas até bonitinhas. Mas muita gente cometia esse erro, que depois eu aprendi que é errado. Eu usava sombra pra iluminar essa parte, sombra cintilante e sombra branca. Tem muita gente que ainda faz isso até hoje, que eu vejo. Gente, não pode, fica horrível. Não pode. Daqui do côncavo, que é essa entradinha, pra cima você não pode colocar sombra cintilante, somente sombras opacas. E as cores mais indicadas são as cores nude, não branco, porque branco fica parecendo aquele tchan, entendeu? E assim, a que eu tinha, ela não era branca, ela era uma espécie de um nude mesmo. Parecia um iluminador, sabe? E era indicado pra isso, na verdade. Mas pra mim isso é um erro grotesco de maquiagem, que não quer dizer que era, tipo, coisa da época ou não. É errado, é feio. Então, esse era o erro que eu cometia. Era colocar a sombra que era... Ela não era totalmente cintilante, mas ela tinha brilho, sabe? Aqui em cima. Então, nossa, gafe total. Abafa. Então foram essas perguntinhas, a tag Meu Passado Me Condena. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem gostando de mim, mesmo assim, mesmo eu tendo colado na prova, ter quebrado o vidro da minha mãe, já ter cortado meu próprio cabelo e outras coisas mais que eu falei aqui. Não esquece então de curtir o vídeo se você gostou e de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda. Beijo, gente! Tchau, tchau!